Mas continuando, então, eu vou falar agora para vocês 4 coisas que fazem entrar em crise de ansiedade através da insegurança e depois vou dizer o que vocês podem fazer para ter melhores resultados na ansiedade de vocês, fazendo com que vocês possam voltar a esse eixo ou mais, né? Uma das coisas que eu costumo dizer para as minhas alunas, tá? Até a Isabel aqui Fonseca que pode ajudar e comentar aí para vocês. Eu acho que tem outras também. Eu vi a Olga agora há pouco também passando por aqui. Uma das coisas que eu sempre digo e defendo, eu não quero que vocês aprendam a lidar com uma crise de ansiedade. Não é esse o meu objetivo. Para isso, tem um monte de pessoas trazendo um monte de conteúdos aí para vocês. Eu quero que vocês não tenham crise de ansiedade. Eu quero que vocês diminuam a intensidade pouco a pouco, ao ponto de não ter mais crise de ansiedade. Esse é o meu objetivo para vocês. E para isso, quero que vocês estejam atentos aqui num pouco do que eu vou falar, para que vocês consigam chegar nesses resultados, para que vocês consigam entender que existe um caminho. Então, o primeiro ponto que eu preciso que vocês entendam é: se vocês estão, nesse momento, com preocupação de julgamento dos outros, o que os outros vão pensar? Se esse é um pensamento que está por trás da sua crise, se você fica muito preocupado com o que os outros vão achar se você tiver uma crise no mercado, se você não conseguir dar conta de um trabalho, ou se você está sentindo que você está sendo olhado demais, isso por si só vai gerar insegurança. Gerando insegurança, gatilho de impotência. Gerando gatilho de impotência, suores, transpiração, dores nas juntas, dores nas costas, sensação de tremores. Por quê? Porque é no mesmo tecido. Então, vocês vão ter essa sensação acontecendo com vocês. Então, se eu sinto, e eu quero até que vocês me digam, se for o caso 1, coloquem aí, meu caso é o caso 1. Eu me preocupo com o que os outros pensam. Eu me preocupo se o meu namorado entende ou não que eu tenho crise de ansiedade. Tem muitas alunas, muitas pessoas que são atendidas por mim e que os parceiros não sabem que ela tem crise de ansiedade, ela fica tentando disfarçar. E isso é muito mal, porque é um sofrimento para vocês, não é necessário, inclusive. Se vocês se abrirem com as pessoas que estão à vossa volta, por mais que vocês acreditem, eu vou ser julgada, Gi. Se eu falar para as pessoas que eu tenho ansiedade, eu vou ser julgada. E eu vou dizer uma coisa: se você não tem confiança no seu ambiente de trabalho, não fale mesmo. Infelizmente, eu não sei a realidade do Brasil, mas a realidade aqui em Portugal não é boa para quem tem ansiedade e trabalha. Realmente, dá umas demissões assim, de uma forma que você pensa: ah, não, só não quero renovar o contrato, mas na verdade não é isso, é porque descobriu que você tem ansiedade, descobriu que você não vai conseguir entregar coisas se for muito pressionada, descobriu que você tem uma crise de ansiedade no meio do trabalho, então começa a colocar em risco. Então, esse tipo de coisas é bom a gente evitar. Agora, se você tem um relacionamento tranquilo no seu processo de trabalho, então é interessante você comentar e dizer: olha, eu estou passando por um estado de ansiedade. Essa é a melhor frase que de hoje em diante eu quero que vocês falem. Vocês estão passando por um estado de ansiedade. Ou eu estou passando por um estado de depressão. Mas eu não sou depressiva. Eu não sou. A palavra ansiosa eu não gosto de usar, porque ansiosa é outra coisa, ansiedade é doença. Né? Ansiosa não. Ansiosa, eu estou ansiosa porque a festa do meu filho é amanhã. Ah, que lindo! Mas a ansiedade, gente, é um descontrole no corpo. Então, eu não posso colocar as duas juntas. Eu não sei nem por que liga essas palavras. Mas é importante que a gente consiga entender. Se eu estou num ambiente em que eu falar sobre isso vai me prejudicar, eu não. Para uma pessoa que tem ansiedade, não é bom falar uma coisa que vai te prejudicar, porque a gente já tem montes de coisas que vão prejudicar. Já são uma série de pensamentos involuntários todos os dias entrando na sua cabeça de forma acelerada, dizendo para você o quanto você é, um monte de coisas que você nem acreditava que você poderia pensar sobre você. Depreciativas, dizendo que você não vai ser capaz, já está em crise de novo, será que isso é crise ou será que você está morrendo? Esse tipo de pensamento passa na cabeça de um ansioso todos os dias. Então, eu estou num estado de ansiedade, eu estou num estado de depressão, porque esse estado vai mudar e eu quero que vocês acreditem nisso, independente do caso de vocês. Se vocês têm questões de julgamento no vosso ambiente, automaticamente vai gerar gatilho de ansiedade. Continuando, então, se tem relação com o julgamento do outro, se o julgamento do outro vai te trazer ansiedade, então, nesse caso, eu preciso evitar me sentir julgada. E como que eu consigo me sentir
que eu não estou sendo julgada? Me questionando, por que eu acho que a outra pessoa vai me julgar se eu tenho uma crise de ansiedade ou não? A partir do momento em que eu consigo explicar o que é uma crise de ansiedade, o julgamento diminui, não aumenta. A questão é que a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Não tem conhecimento mesmo. Não sabe que a ansiedade não é firula. Não sabe que a ansiedade não é frescura. Não sabe que a ansiedade dá questões do corpo em que você não consegue aguentar. Que você sente mesmo que vai morrer. Que você sente mesmo seu corpo formigando, a boca travando, maxilar. Que você sente mesmo escurecer suas vistas. Não sabe disso. Então, talvez seja importante vocês dizerem, olha, isso é uma crise de ansiedade. Eu sinto isso, isso e isso quando eu tenho uma crise de ansiedade. E quando eu me sinto assim, isso normalmente acontece quando acontece isso. Esse normalmente é um escudo que eu tenho quando eu passo por uma situação dessa. Quando eu me sinto desprotegida, eu tenho um escudo de desproteção que me gera ansiedade quando eu saio sozinha na rua. Quando eu me sinto mal, penso que as pessoas que estão ao meu lado, e agora eu vou entrar no outro, a rejeição, por exemplo, quando eu sinto que se eu não fizer tudo o que as pessoas querem, porque tem muitas pessoas que têm ansiedade, que fazem tudo, exatamente tudo que as outras pessoas querem. Não conseguem dizer não. Então, nesse caso, se eu não consigo dizer não, eu estou querendo agradar as pessoas, mas às vezes eu estou agradando as pessoas acima de mim mesmo. Eu estou fazendo para além de mim. Eu estou fazendo uma coisa que eu não deveria. Quantas vezes a gente diz que sim, eu faço isso? E dentro da gente tem um não gritando. Tem um não, eu não quero fazer isso. E eu não estou com vontade de fazer isso. E a gente fica com essa questão. A gente fica com essa sensação de que eu preciso fazer, porque senão essa pessoa vai deixar de contar comigo. E se ela deixa de contar comigo, ela deixa de gostar de mim. E se ela deixa de gostar de mim, eu não tenho mais ninguém. Quantas vezes a gente não faz isso? E na verdade não, seria uma questão de você dizer, olha, eu agora realmente não posso fazer isso. Me desculpa, mas eu não estou bem nesse momento emocionalmente para fazer uma tarefa dessa. Eu não estou me sentindo bem. Então são pequenas palavras que você pode fazer para mudar essa visão que você está tendo. Então, esse sentimento de rejeição, se no seu caso, a sua insegurança é pelo sentimento de rejeição, se você fica constantemente querendo saber se a pessoa que está ao seu lado está mesmo ao seu lado, está sempre com isso, então nós estamos falando de um escudo de perda e de um escudo de desproteção ao mesmo tempo. Normalmente, desproteção é mais o fato de eu não conseguir estar sozinha. De perda está mais ligada ao contato. Essas pessoas em ansiedade, por exemplo, elas vão desenvolver púrpura psicogênica, elas vão desenvolver acne na cara, elas vão desenvolver coceiras. Sabe quando assim você está nervosa, ansiosa, e de repente você vai ver tem um monte de arranhão vermelho no seu pescoço, você fala, mas eu não me arranhei, eu nem passei a unha. Algo está acontecendo. Alguma coisa está mal. Tá? Então, o que está por trás dessa questão? O que está acontecendo para que eu esteja ficando com uns vermelhões no meu corpo, umas coceiras, umas borbulhas? O que aconteceu para fazer eu entrar nesse estado? Então, o tempo todo, a gente tem que olhar o nosso corpo, dando esses sinais e perceber, ok, talvez esteja acontecendo isso, por isso a minha ansiedade está ligando isso, manchas roxas. Isso mesmo, Felipe.